Bom, pessoal, acho que já deu os 5 minutinhos, podemos começar, né? Deixa eu só ajustar isso aqui. Ok. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da Opencard. Hoje o nosso tema, né, é sobre manutenção preditiva com Simulink, diagnóstico integrado. Já já eu explico o que é isso tudo, né? Antes disso, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui conosco hoje. Aqui comigo também se encontra o Pedro Henrique, que vai me ajudar a dar suporte neste webinar. Eu acredito que todos estejam me ouvindo, né? Mas por garantia, mande um ok aí no chat, por gentileza, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Legal, obrigado. Agradeço aí. Muito obrigado, pessoal. Ok. Nesse mesmo painel onde vocês responderam aí, tá? As perguntas podem ser feitas, tá? Durante a apresentação. Ao final eu vou tentar responder o máximo possível, né? Mas se não der tempo, né? Às vezes acaba prolongando um pouquinho aqui. Se não der tempo, eu vou encaminhar a resposta o quanto antes para vocês, ok? Lembrando que ao final também vocês receberão um pequeno questionário, tá? Para o feedback deste webinar. Respondam ele, né? Por gentileza. E aqueles que acompanharam até o final, né? Irão receber o certificado de participação deste webinar. Iniciando, então, espero que gostem do conteúdo. Hoje vamos trabalhar, né, com esses tópicos. Vamos ver os conceitos e aplicações da manutenção preditiva. Falaremos aí, né, sobre o Simulink e um pouco também do Simscape, que vem junto aí, né, com a família Simulink, tá? Trazendo diversos recursos aí. Vamos ver um exemplo no software, sem entrar muito em detalhes técnicos. Veremos como fazemos o diagnóstico integrado, tá? Extraindo ali as features, né? Ou seja, as características daqueles dados. E no final, vamos ver aí, né, um dos cases de sucesso que abrange aí esse tema tão importante que é a manutenção preditiva. Então, bora começar. Eu espero que gostem do conteúdo. Iniciando, então, vamos ver o conceito e aplicações, né, da manutenção. Para quem não conhece, né, a manutenção preditiva, ela vem desse termo, né, predizer algo, né? Ou seja, é uma manutenção planejada, onde qualquer execução ou intervenção de manutenção é feita com base nos parâmetros fiscalizados continuamente, tá? Isso é muito importante. Percebam, por exemplo, né, por esse gráfico aqui, que a gente tem a curva, né, de desempenho de uma máquina, né, que por meio de um constante monitoramento ali, né, dessa máquina, com esse gráfico, eu saberia aqui, né, quando intervir, ou seja, quando interromper e fazer uma manutenção preditiva para que não ocorra falha, tá? Percebam, né, que esse monitoramento você faz de maneira contínua, né? Justamente, né? Por quê? Porque você prediz, ou seja, você antevém o problema do seu equipamento, né? Baseando-se nas condições reais da máquina. Daí você atua, né? Um pouquinho ali antes e corrige aquilo que, por exemplo, viraria um problema, né? Uma cautela aqui, né? Quando eu falo um pouquinho antes, né? Para você estar atuando, eu não estou dizendo para você dar manutenção quando estiver por um triz, né? De falhar, mas sim num tempo, vamos dizer, num tempo benéfico que seja realmente necessário e claro, né? Com uma margem de erro aceitável para intervenção. Tá, mas quando é que eu aplico, né, esse tipo de manutenção? Bom, um dos principais desafios, eu posso assim dizer, né, é ter
você saber, né, justamente quando aplicar a manutenção preditiva, né, na máquina antes que ela falhe, né? Porque numa máquina cheia de detalhes, né, você se pergunta aonde que vai falhar primeiro, né? Será que é aqui? Será que é ali? Você não sabe. E isso, lógico, né, vai depender também se você instalou, né, se você tem sensores ali que monitoram continuamente o seu equipamento, né? E os sensores, né, podem ser de qualquer tipo. Temos aí sensores de temperatura, alguns exemplos aqui, né, de temperatura, de pressão, de fluxo, que geram dados, né, dessa máquina e exatamente com esses sensores, né, e com esses dados, né, das máquinas, os engenheiros, né, os cientistas, usam para propor a solução e a manutenção preditiva, né? Você pega, então, toda aquela gama de dados, trabalha em cima deles, né, e extrai ali informações úteis para fazer, ou melhor dizendo, né, para predizer quando fazer a sua manutenção preditiva, tá? Ok, mas só que o que a gente tem que fazer com esses dados, né? É óbvio que todo dado, né, a gente vai ter que tomar uma decisão com ele, tá? E vamos dizer assim, né, para chegar na decisão correta, os modelos preditivos que vamos ver precisam responder algumas perguntas básicas para que tomemos a decisão certa, tá? A primeira delas é: a máquina está operando normalmente, né? Este a gente define como um conceito de detecção de anomalia, tá? Ou seja, aqui nós temos a pergunta mais básica sobre a máquina agora, né, nesse momento, que seria se ela está funcionando normalmente, tá? A segunda pergunta seria se a máquina está anormal, né? Essa segunda pergunta, porque eu faço essa pergunta, né? Porque será que a minha máquina, né, ela está tendo um comportamento de modo normal ali? Esse é o conceito de diagnóstico de falha, né, ou de monitoramento de condição, que também diz respeito à situação atual da máquina. Tá? E a terceira, e eu diria até mais importante, né, é quanto tempo eu vou operar a minha máquina sem que ela falhe, né? Ou seja, isto é a manutenção preditiva em si, né? Na verdade, aqui você vai garantir, você vai estimar a vida útil da sua máquina, do seu equipamento, ou daquela peça que você está querendo verificar, né? Mas e daí, né? O que eu faço? Como é que eu faço isso tudo aqui, né? Que eu estou falando? No centro da solução, né, da manutenção preditiva, você tem ali modelos e um conjunto de procedimentos, né? Para, vamos dizer, analisar os dados do sensor, né, do seu ativo ou da sua máquina ali, e usar esses dados, né, para detectar as anomalias, né, e também diagnosticar os problemas do equipamento até prever a vida útil restante da peça, né. Lógico, a gente consegue fazer isso aí com as ferramentas do MATLAB e do Simulink. Tá? E os benefícios que chegam disso aí, né? Bom, o primeiro deles, né, é que você evita falhas inesperadas, né? Bem óbvio isso aí, mas você evita falhas inesperadas. Por quê? Porque a condição da máquina ela é medida e monitorada continuamente, né? Em tempo real ali. E isso também gera, ou melhor dizendo, né, minimiza o tempo de inatividade, reduz os custos operacionais, né? E também permite que os fabricantes, né, gerem aí um que eu chamo de novo fluxo de receita, né, fornecendo a manutenção como serviço para os seus clientes. Tá? Bom, e como o nosso tema hoje, né, ele fala do Simulink, né, eu vou estar mostrando aqui o que é o Simulink, o que é essa família Simulink, né, bem como também as ferramentas que vêm dele, né, que é o Simscape, ok? Resumidamente, até fazendo um comparativo aqui, tá? Diferente do MATLAB, né, que você vai ter disponível
a janela para escrever, né, e programar o seu código ali, né, que represente um sistema, né, e com ele você obtém os resultados para analisar. No Simulink, você, de certa forma, usa também o MATLAB, né, o background do Simulink é o MATLAB, só que sem escrever código em si, tá? Você usa blocos, né, para construir um diagrama do seu projeto de forma mais dinâmica, né, muito mais visual, tá? Podendo também ser aí, né, low code ou até no code, de acordo com a sua desenvoltura, tá? Então, o Simulink, né, todo esse, vamos dizer, esse ambiente de diagrama de blocos que você pode usar para projetar qualquer coisa, seja do mais simples, né, aos mais complexos, né, pelos diversos tipos de blocos que o Simulink possui, né, você consegue aí caracterizar qualquer tipo de máquina, tá? E vejam que além, né, de você conseguir caracterizar tudo isso, o Simulink ele traz também no ambiente virtual dele gadgets, né, de monitoramento, né, os dashboards, vamos dizer assim, né, que te habilita aí a visualizar melhor, né, ou até de maneira mais fácil os resultados que você está obtendo aquilo ali. Pode fazer botões, pode fazer um aplicativo diante daquilo, enfim. Existem muitas ferramentas incorporadas dentro dessa família, né, que te auxiliam em todo esse processo, tá? Na essência, vamos dizer assim, o Simulink em si, tá? Ele trabalha no domínio matemático dos sistemas, ok? Porém, quando a gente deseja desenvolver os modelos digitais das máquinas, vocês concordam que é necessário que ela atue, né, não só no domínio matemático do problema, né, mas também atue no domínio físico do sistema, certo? E para isso, eles criaram ali, né, dentro da família Simulink, o Simscape, né, que é esse ambiente de simulação onde você tem vários aqui, né, domínios, vamos dizer assim, diferentes para estar incorporando e caracterizando todo o seu modelo. Tá? Falando aqui rapidinho, né, cada um deles, primeiramente o que é o Simulink, né? O Simulink, ele é esse ambiente dentro ali, desculpa, o Simscape, ele é esse ambiente dentro do Simulink que permite que você crie rapidamente modelos de sistemas físicos, tá? E ele também te ajuda a desenvolver sistemas diversos, melhor dizendo, né, sistemas de diversos domínios físicos diferentes, para que você teste, né, o desempenho do seu Digital Twins. Digital Twins é aquilo que eu costumo dizer, né, que é um modelo de alta fidelidade do seu sistema, né, do seu processo, da sua máquina em si, tá? Que já foi testado, já foi validado e está ali, vamos dizer, representando totalmente o que acontece na prática do seu equipamento, tá? E como eu já adiantei, né, vocês perceberam aqui, a gente tem aí praticamente 4 domínios diferentes, né? Temos aqui o Electrical, o Driveline, o Midbody e o Fluids, né, como os principais aí que você consegue desenvolver qualquer sistema. Dando vamos dizer assim, uma pincelada em cada um deles, o Simscape Electrical, ele vai fornecer para você bibliotecas, né, e blocos para modelagem e simulação de sistemas eletrônicos, mecatrônicos, elétricos de energia, né? Você consegue encontrar também na biblioteca semicondutores, motores, né? Sistemas de energia renovável também tem, de geração de energia, de transmissão de energia também, tá? É possível também você incluir o efeito térmico, né? É muito interessante em alguns casos, você incluir o efeito térmico dos dispositivos no modelo. Então, se você tem que contabilizar a dissipação de energia calorífica, né, você consegue sim criar modelos robustos, né, dentro dessa biblioteca do Electric. Tá?
Apenas aqui para exemplificar, né? Trouxe aqui algumas demos, vamos dizer assim. Você já encontra, né, demos para inversores de energia solar, por exemplo, né? Você encontra para circuitos de bateria, né? E até para análises mais complexas, né? Como sistemas de controle robótico. Você também já encontra dentro do Cescape elétrico, tá? O Cescape Driveline, ele vai fornecer aí bibliotecas, né, de componentes para modelagem e simulação de sistemas mecânicos, podendo ser rotacionais e translacionais, né, vamos dizer assim. Inclui, então, modelos de engrenagens helicoidais, parafusos, né, de avanço, componentes de veículos com motores, né, pneus, transmissões, né, conversores de torque. Aí tem gente que pergunta assim, então ele só resolve coisas para carro, né, para veículos, motores? Não. A partir disso, você consegue, né, modelar também a transmissão de helicópteros, navios, locomotivas, máquinas industriais, né? Você consegue também incorporar dentro dessa ferramenta. Existe também a possibilidade de você conectar, ou melhor dizendo, né, conectar e adicionar outros sistemas elétricos, tá, aqui dentro. Então, esse sistema, vamos dizer assim, ele é acionado por um motor elétrico, né? Vamos supor isso. O motor elétrico, ele faz parte do domínio elétrico. Né? Então, você tem como você conectar esses dois domínios diferentes, tá? Ele já permite isso, assim como permite conectar com outros também, o multiband, o fluidos, todos eles se conectam entre si, tá bom? Eles têm essa portabilidade aí de acesso de múltiplos domínios, tá? O que é muito interessante também. Eu também, né? O que expande aí toda o tipo para todo tipo de modelamento, né? Como exemplo, olha só, eu trouxe aqui, né? Uma representação de um cilindro de motor, 4 tempos, né? E também de um sistema de refrigeração, sistema de frenagem a disco, tá? Você consegue representar esses sistemas dentro do Cescape Driveline, tá? Muito bem. O Cescape Multiband, vamos dizer assim, ele já se dirige, né, à simulação de multicorpos, né, para sistemas mecânicos 3D. Então, daí a gente está falando de robôs, suspensões de veículos, equipamentos de construção, trens de pouso de aeronaves, braços mecânicos de máquinas, né, enfim. Nele você vai conseguir modelar juntas, né, restrições, elementos de força, sensores, né, e por aí vai. Como pode ser visto na imagem aqui, né, você consegue incorporar montagens que já foram feitas, né, montagens CAD completas, tá? Incluindo não só a geometria, ok? Mas todas as massas, inércia do conjunto, elas podem também estar sendo incorporadas no modelo, ok? Como exemplo, né, existem vários, mas você encontra soluções de braços perfuradores, né? Ou até mesmo sistemas mais complexos, como sistemas de içamento de cargas, tá? Já tem muita coisa pronta dentro do Multibody lá. E lembrando, né? Percebam que não só o Multibody atua aqui, né? Então, aqui faz parte também do Driveline, aqui também está atuando, né, o sistema elétrico, está aqui também, então todos conversam entre si, né? Ou se ele tem um sistema fluido atuando aqui para fazer todo esse içamento de carga, o sistema fluido, o Cescape Fluids também está atuando nesse sisteminha aqui, tá? E falando nele, né, esse aí possibilita a biblioteca de modelagem e simulação, obviamente, para sistemas fluidos, né? Então, a gente está falando de bombas hidráulicas, né, pneumáticas, válvulas, que mais? Atuadores, tubulações, trocadores de calor também, tá? É possível fazer aqui dentro. Também permite você desenvolver sistemas de refrigeração, né? Sistemas de lubrificação,
sistema de abastecimento de combustível, né? Pode trabalhar aí se você pode trabalhar com fluido, né? Variando a temperatura dele, né? Ou sendo isotérmico também, você consegue trabalhar dentro desse ambiente aqui, tá? Como exemplo, podemos citar a representação de sistemas de refrigeração, né? De motores ou até mesmo sistemas mais complexos, né? Como o de atuadores eletrohidráulicos, né? Dando aquela ideia que eu comentei com vocês, né? Os diversos tipos de Simscapes, né? Eles conversam entre si, né? Por meio do diagrama de blocos, como vocês estão vendo aí, tá? Então, percebam, né, que nós temos diversos domínios diferentes, mas todos eles podem ser representados, né, numa única só ferramenta dentro ali do Simulink, ou melhor dizendo, né, dentro do ambiente do Simulink para representar todos esses blocos, ok? Ok, mas a gente está falando de manutenção preditiva, né? Onde é que entra isso no desenvolvimento de modelos do Simulink? Vamos pensar aqui, a coleta de dados, né, que é o primeiro passo que a gente viu lá atrás, no desenvolvimento de qualquer modelo de manutenção preditiva, ela é muito importante, né? Porque é desses dados que a gente consegue saber como é que a máquina consegue detectar a saúde da máquina com esses dados, né? Ok, mas vamos pensar o seguinte, e se nesse conjunto de dados aqui, a gente não tenha a falha em si, né? A gente só tenha o funcionamento normal, operante ali do equipamento. Agora, a falha mesmo, que vai detectar ali uma anomalia, a gente não tem aqui. Então, isso significa que a gente vai esperar a máquina falhar para a gente ter aquele dado? Não. Até porque isso aí a gente estaria dando um tiro no pé, né? Primeiramente, você gastaria tempo sabendo que a máquina vai falhar, mas você quer obter aquele sinal e você vai ter prejuízo com aquilo. Não. Você pode muito bem trazer esses sinais que você tem aqui para padronizar o seu modelo, né? Validar o seu modelo no Simulink e com ele, sim, você, no ambiente virtual, você impõe algum sinal dentro dele para dar ali uma anomalia, né? E com isso, sim, você predizer fazer todo um mapeamento de quando vai ser a sua manutenção preditiva para aquele equipamento, certo? Então, ó, resumindo aqui, né? O desafio, né? Que os modelos digitais, né? Que a gente está chamando aí de digital twins, né? No contexto, você com o sensor, né? De dados que está entrando ali, dados de operação do seu equipamento, né? E ao mesmo tempo você já tem ali o seu modelo digital, né? Como eu disse, você pode usar esses dados para validar e testar o seu modelo em diversos cenários, tá? Daí, uma vez que o modelo foi testado e validado, né, de maneira digital, você pode inserir um comando, né, de falha nele, né? Uma expressão aí, sei lá, você pode estimar um desgaste, você pode estimar ali uma vibração excessiva, sei lá, aplicar como se tivesse ocorrendo alguma fadiga no seu material ou qualquer tipo de problema, né? Para daí, né, de tal modo que você pode predizer quando aquela falha irá ocorrer. Ou seja, você vai ter o sinal da falha e com um diagnóstico entregado você vai conseguir predizer quando aquela falha irá ocorrer. Aqui eu estou dando assim, né, uma pincelada geral, mas basicamente o que do Simulink nos agrega na manutenção preditiva é isso. A gente vai ver agora um exemplozinho disso. Antes, até para complementar, pessoal, essas informações que eu passei para vocês, eu vou pedir para o Pedro. Pedro, você poderia compartilhar com eles aqueles links que eu te mandei? Que com esses links, pessoal, eu acho que além de vocês ficarem muito mais por dentro, né, vocês vão ver outros benefícios, né, que são tantos, mas enfim, vocês vão
vão ver outros benefícios e outras coisas que a gente consegue fazer com o Simulink para estar, né, aplicando Edu, no seu sisteminha. Oi? eu só queria deixar avisado que os links estão no nosso bate-papo, Ah, legal. Obrigado. tá bom? Obrigado. Beleza, pessoal. Então, vocês podem acessar e com eles vocês vão conseguir aí, né, ter, melhor dizer, ter informações, né, mais precisas para análise preditiva, né, o uso também da inteligência artificial, tá? E também outros cases, né, que a OpenCAD já atua em diversas outras empresas, né, ajudando nesse quesito de manutenção preditiva, né, para evitar o desperdício, né, para evitar falhas inesperadas. Isso tudo vocês conseguem ver nesses links que a gente encaminhou, ok? Muito bem. Vamos então ver, né, aqui o exemplo, né? Eu trouxe aqui o exemplo da bomba de óleo triplex, tá? Em que, basicamente, resumindo aqui, tá? Então, temos um modelo representando uma bomba de óleo, tá? E essa bomba, né? A gente consegue com ele medir, né? Todo o fluxo, a pressão, né? E entre outras coisas. E o modelinho, ele consegue para nós dizer, a partir do ponto que a gente altera os parâmetros, né, ele consegue para nós dizer exatamente onde está ocorrendo aquele tipo de falha, tá? Então, deixa eu ir aqui. Deixa eu abrir aqui o MATLAB. Aqui está o nosso modelinho. Aproveitando, antes de eu, né, me debruçar aqui em cima dele aqui, as bibliotecas, né? Eu falei de um montão de biblioteca lá no Seascape, né? Tem a biblioteca do Simulink e tem a biblioteca do Seascape. Todas essas bibliotecas, a gente consegue acessar elas por aqui, ó, Lab de Bronze, tá? Aqui nós temos o Simulink, ó, com diversas opções aqui, tá vendo? Temos os CADs dos dashboards, né, que eu comentei com vocês, por exemplo, né? Da parte automotiva, olha só, né? Diversos outros ícones aí que a gente pode estar incorporando no sisteminha, botões, né? Dando um visual bem interessante, né, no modelinho. E mais para baixo aqui, ó, temos o Seascape, ó. Abrir ele, ó, o Driveline, elétrico, fluido, circuit board, né? Então, todas aquelas bibliotecas que eu comentei com vocês, elas estão aqui, ó, estão já trazendo uns bloquinhos, né, que eu comentei com vocês, springs, né, ó, as engrenagens, né, então, como eu falei, você não precisa programar nada, né, já está tudo aqui pronto, basta você pegar o bloco e anexar o seu modelinho, né, fazer as junções ali de sinal para ele representar aquilo que você quer. O elétrico também é a mesma coisa, né, com diversos bloquinhos que representam esse sisteminha, né, fluidos aqui também, ó, por exemplo, né, ventiladores, a gás, né, sistemas pneumáticos, multiplane também, juntas, enfim, tudo aqui disponível nessa biblioteca, ok? Muito bem. E aqui, né, nós temos um modelinho feito aqui com ferramentas tanto do sinal, né, do Simulink, quanto do Seascape em si, né? Temos aqui um Seascape elétrico, né, que vai nos representar aqui, por exemplo, o motor. Só expandir aqui, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, tá, pessoal? Porque não é nesse o nosso foco. Mas você tem aqui diversos blocos que representam isso, né, que vai emitir sinal favorecendo, né, a rotação ali do motor, juntamente com os sensores. No caso da bomba em si, nós temos aqui, né, por exemplo, as juntas, né, os diversos tipos de sinais, né, que você consegue medir também aqui, né, tanto na parte de entrada quanto na parte de saída, né, os cilindros. E aí, lembrando, né, isso aqui recebe sinal do motor elétrico, que a gente acabou de ver, né? Aqui temos, tá vendo, os dutos de entrada e de saída, né? Aqui temos os sensores, né, que eles... Deixa eu ver se eu consigo isso. Aqui temos os sensores, né, com
que vão medir, né, para nós o que está ocorrendo ali, né? Então, quanto está vindo de pressão, quanto está vindo de fluxo, né? O ruído que ele está medindo ali para nós. Então, tudo está aqui incorporado. E também a parte do fluido, né, que eu acho muito interessante também. Então, ele pode caracterizar todo tipo de fluido, sim, né? Se você tem aí, né, o seu... Aqui no caso a gente está simulando um óleo de 50, W50, né? Mas você pode mudar para outro tipo de óleo aqui e ver o que isso influencia, né, no seu sisteminha. Ou você pode colocar água, ou qualquer tipo de coisa, né, gasolina, qualquer tipo de fluido aqui, você pode estar mudando as características, as propriedades desse fluido, tá? Então, isso tudo aqui é possível. A ideia é que esse modelo, vamos dizer assim, ele represente o conjunto em si, né? E nos avise se existir falhas com as alterações dos parâmetros, tá? Mas aqui tem um negócio. Esse modelo aqui, pessoal, ele trabalha com muitos dados, tá? E para não comprometer o nosso tempo e também, né, a transmissão aqui, eu achei melhor gravar o vídeo e mostrar o vídeo do funcionamento dele para vocês, para que vocês entendam melhor, tá? Então, deixa eu só retornar aqui. Aqui, ó. Aqui nessa animação, eu acho que fica bem claro, né? Vocês conseguem ver exatamente o que esse modelo consegue fazer para a gente, tá? Então, a partir, né, aqui fica repetindo até a gente, né, ver a principal ideia aqui. A partir das configurações iniciais da bomba, né, como eu falei, você pode inserir ali um sinal de ruído, sei lá, um sinal de ruído na pressão, por exemplo, e a partir disso o modelo vai simular e comparar se esse sinal pode ser prejudicial ao equipamento, tá? Estão vendo aqui, ó? Eu vou fazer de novo. Perceba que nesse exemplo ele roda, né, e ao final da simulação ele prescreve que o ruído, né, ele foi classificado como uma possível falha no sistema, né? E falha do quê, né? Neste caso aqui ele traz para nós a falha, né, de bloqueio de entrada da válvula e também problema de vedação, né? Então a gente já consegue detectar esse tipo de problema para a gente, tá? A partir desses dados, né, que ele gera, então, lembra de novo, né? Aquilo ali é um modelo. A gente tem sensores ali dentro, né? Sensores digitais, vamos dizer assim, e esses sensores emitem sinais, né? E com esses sinais, né, como é que a gente consegue, né, estimar, ou melhor dizendo, ter a previsibilidade, né, de quando a gente vai atuar com a manutenção preditiva. É justamente com esses dados que vem dele ali, tá? Então, a partir desses dados, né, você consegue, então, estimar o tempo da falha do equipamento, né, dando, como eu falei, essa previsibilidade que os dados fornecem, bem como também classificar o tipo de falha do equipamento, né? Então, às vezes, dependendo do ruído, sei lá, esse sinal pode ser menos prejudicial do que o outro, né? Então, ele não é um problema tão alarmante, né? Sei lá, mas fato é que com isso você reduz muito o custo de quebra da sua máquina, tá, pessoal? Uma vez que o seu modelo, né, representa aquilo que acontece na prática. E como é que a gente sabe disso? Construindo modelos, né, robustos dentro de uma plataforma como essa que vocês estão vendo, tá? Muito bem. E para definir, né, o tempo, né, que a grande questão aqui é essa, né? Tá bom, a gente consegue definir o modelo, né? A gente tem os dados, a gente consegue, com esses dados, construir um modelo no Simulink, usando o Simscape ali também. E com esses dados que o próprio modelo vai gerar, como é que eu consigo estimar o tempo, né, que a máquina irá ter o problema? Existem ferramentas muito úteis, né, que, vamos dizer assim, nos ajudam nisso, tá? E daí, né, esse nome aqui, diagnóstico integrado, tá? Vemos lá então, né, que o Simulink
nos ajuda no desenvolvimento do Digital Twins, né, que consegue representar com alta fidelidade o funcionamento da bomba de óleo, né? Com isso eu consigo, então, um monte de dados. Temos aqui, olha, por exemplo, né, o fluxo de pressão, o fluxo, né, a pressão e os sinais gráficos dos sensores digitais, né, da falha em si. Mas ainda aí, né, o que eu faço com isso tudo? O dado bruto, muitas vezes, né, ele não serve de muita coisa, o que nos leva para a parte de extração das características desses dados, né? Ou seja, as features, né, que eu comentei aqui, desses dados que vai ser interessante para nós. Depois de, então, ter esses dados, o próximo passo é reduzi-los a um conjunto, vamos dizer assim, um conjunto de características que podem ser usados como indicadores de condição, tá? Ou seja, transformar tudo que a gente viu em informação útil, né? E esses indicadores de condição capturam as informações relevantes referentes à integridade da máquina. E esses indicadores, eles são normalmente extraídos usando uma combinação de técnicas estatísticas, né, de processamento de sinais, sofrem aí N transformações para caracterizar algo mais relevante, tá? E a melhor, vamos dizer assim, a melhor maneira e lugar, né, de fazer isso é com o aplicativo do Diagnostic Feature Design, tá? Que é essa interface que vocês estão vendo aí, capaz, né, de representar tudo o que você precisa, né, de forma, trazendo, né, uma informação útil, dando aí, agregando na sua manutenção preditiva, tá? Além disso, né, você identifica os indicadores, né, corretamente, você garante ali que o seu algoritmo, ou melhor dizendo, o seu modelo de manutenção preditiva, ele vai ser mais preciso na sua análise, ok? Aqui, esse vídeo, né, mostra aqui a interface do Diagnostic Design. Perceba que eu tenho alguns dados aqui, né, de entrada, como pressão e fluxo. Aqui ele está definindo as features, né, que ele quer medir, médias, padrão, entre outras. Aqui ele mostra as features extraídas, né, de maneira gráfica, né, temos aí os histogramas, que ele vai mostrar para nós aqui, né. Nesse aplicativo também, ele também consegue extrair poder espectral dos sinais, né? A partir disso, ele consegue extrair, né, as features que a gente está comentando, né, as informações relevantes. Tá, mas já tinha muita informação antes, né? E agora está tendo mais informação ainda, né? O que eu faço com isso tudo? Perceba que o aplicativo permite que você hackeie as informações mais relevantes da pessoa, ou seja, qual desses valores, né, de sinal bruto mais se correlacionam com a minha falha, né, com a futura falha, vamos dizer assim, né? Perceba que aqui ele hackeia as features, né, geradas. Beleza, uma vez que eu fiz isso, pode-se exportar essas informações, né, para um Classification Learner, aí, por exemplo, né, uma aplicação mais, aqui está as informações relevantes, né? Uma vez que eu fiz isso, eu posso extrair essas informações para um classificador de inteligência artificial, né? O que vai me ajudar aí no meu modelo futuramente, né, para predizer, né, quando eu devo fazer a manutenção preditiva naquele meu equipamento, que é o que está ocorrendo aqui agora, né? Isso tudo aqui, pessoal, é uma coisa que é bem interessante. Opa, passei aqui. Isso tudo aqui que eu mostrei é bem interessante porque tudo isso você consegue fazer, né, por meio da interface, né? Então, você pegou os dados, extraiu as features dele, jogou aquilo ali no classificador, né, de inteligência artificial e esse classificador consegue automaticamente, né, dizer para você quando você deve ou não atuar, né, de maneira preditiva. Isso tudo pela interface, né? Ou seja, sem programar uma única linha de código, o que já te economiza aí muito tempo, né, do seu serviço perante essa gama de informações que você recebe, né? E isso, né, a gente está falando de uma linguagem enxuta, que é o caso do MATLAB, né?
a gente jogar isso daí para outras linguagens, isso aqui vai ter milhares de linhas de código, né? Muito bem. Agora sim. Com isso, né, o diagnóstico integrado nos ajuda a encontrar a vida útil da máquina, né? Essa RUL, né, que a gente chama. Nessa etapa, diferente da anterior, que a gente viu exemplos, né, de como se deu a falha, aqui agora a gente está preocupado em quanto essa falha vai existir, tá? E para estimar essa vida, né, ou melhor dizendo, esse ciclo, podem ser utilizados aí 3 tipos de métodos ou modelos, né, diferentes, que irão depender de como os dados e os sensores estão chegando, tá? Temos modelos de semelhança, né? Temos os modelos de degradação e temos os modelos de sobrevivência, tá? Todos esses podem ajudar a estimar essa curva de performance que vocês estão vendo aqui, tá bom? Na verdade, né, o tipo de modelo que vai ser utilizado, né, ele vai depender ali do tipo de dados ou informação que você tem da sua máquina, né? Por exemplo, aqui, ó. No primeiro caso, se você tem dados de uma máquina que foram acompanhados a vida toda, olha só, setinha amarela aqui, ó, dados que foram acompanhados a vida toda da máquina, né? Desde o momento que você comprou ela até a falha em si, né? Então, neste caso, você tem o melhor cenário, né, para se trabalhar, pois você tem, vamos dizer, dados suficientes, né, para o modelo de semelhança, né? Só que isso aqui, praticamente, vocês pensarem, né, quase nunca acontece, né? Ninguém é doido, né, de deixar a máquina rodar até ela falhar e pegar esse sinal, né? Então, você quer antever isso justamente para evitar esse tipo de problema. Opa! No segundo caso, é quando você tem dados, né, monitorados de um período da máquina, pela seta amarela aqui, ó, o que temos é um monitoramento, né, que começou um pouco depois que se comprou a máquina, né, e ele foi até a manutenção agendada, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele não foi até a falha, né? Pois ele tem esse limite aqui de segurança, né? Daí, se você tem um conjunto de dados somado com um limite de segurança conhecido, você pode trabalhar com modelos de degradação, né? Que é justamente a principal ideia, né? De você trabalhar com modelos do, do Simulink, tá? O último caso, né, se resume para aqueles em que você tem um conjunto de evidências de falha, né, mas nunca houve monitoramento da máquina, tá? Neste caso, a solução aqui são os modelos de sobrevivência, né? Estes são, inclusive, usados até para estimar a expectativa de vida das pessoas, tá? Bom, a principal mensagem aqui é que situações diferentes, né, pedem modelos diferentes para estimar a vida útil da máquina de maneira adequada, né? Mas o fato é que quando o seu sinal digital corresponde ao real da máquina, você pode aplicar, né, pelo menos, né, esses 2 primeiros casos aqui, principalmente o segundo, né, para estimar a manutenção preditiva do seu equipamento, tá? E claro, né, uma solução de manutenção preditiva não é apenas o desenvolvimento do algoritmo ou do modelo em si, né, pessoal? Depois de desenvolver aquele algoritmo, né, em muitos casos, você quer implementar em um ambiente de produção, né, com o seu sistema, sei lá, seu sistema IoT, né, ou TI, para que para que a empresa, né, em si ela obtenha os benefícios que virão da manutenção preditiva em si, né? Então você tem um modelo ali robusto que prediz exatamente aquilo que você quer, e você não quer que aquele modelo fique no ambiente virtual. Você pode implementar ele na sua máquina em si, e a máquina vai te dizer, né, por exemplo, né,
visto que aquele modelo que você tem, né, ele seja programado e modelado para esse fim, né? Então, você consegue fazer isso, né, justamente graças às diversas portabilidades, né, que o MATLAB e o Simulink possuem para a geração de código, né? Então, sei lá, esteja a sua máquina conectada a uma CPU, GPU, FPGA, né, FPGA, e até mesmo, né, em linguagens fonte, né, como C, C++, DL, PLCL, CUDA, né? Além disso, o software permite que você também consiga compilar, né, seu modelo preditivo em bibliotecas empresariais, né? Então, para tudo isso para facilitar, né, a interação do sistema já existente da empresa, né, com aquilo que você criou no ambiente virtual do MATLAB Simulink, tá? Tudo isso, pessoal, o quê? É a fim de facilitar e economizar tempo para a implementação de manutenção preditiva nas empresas, tá? Então, vejam aí, né, as diversas portabilidades que vocês têm, né, de aplicar aquilo que vocês criaram dentro do ambiente virtual no meio externo, né, em si. Bom, e agora, para a gente fechar, eu vou mostrar aqui o case de sucesso, tá? Temos como principal case a Baker Hughes, né? Para quem não conhece, é uma empresa americana com serviços industriais, tá? Para exploração de petróleo e gás, tá? E para isso ela usa, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, ela fabrica, né? Bombas de óleo gigantescas, tá? Para a realização desses tipos de serviço, tá? E neste caso aqui, a empresa ela tinha, né, os seguintes desafios que ela queria vencer. O primeiro deles era identificar as falhas antecipadamente das válvulas, né, e bombas do equipamento, porque, né, se um desses apresentasse uma falha na bomba, vamos dizer assim, a Baker Hughes ela tinha que substituir imediatamente, porque o prejuízo ia ser, vamos dizer assim, ia ser muito maior, né? Se isso acontecesse, né? Além disso, né, tinha também o caso do envio dos equipamentos para cada local que custava milhões de dólares, né, em receita, sendo que eles poderiam gerar uma receita se tivesse com aquele equipamento imenso, né, em outro local. Tá? Então, isso tudo aí era um grande problema. O outro desafio que eles tinham, né, era reduzir a manutenção, frequentemente, né, que desperdiçava esforço e resultava em peças sendo substituídas, né, quando ainda poderiam ser usadas, né? Isso tudo acabava com a receita da empresa, né? E além disso, os engenheiros da Baker Hughes gostariam, né, de desenvolver um sistema que pudesse determinar quando uma máquina, né, estava prestes a falhar. Ou seja, né, ela precisava realmente aqui da manutenção preditiva, como vocês estão vendo. Bom, daí, né, a solução não foi outra, né, a empresa chamou a Metrics, né, para desenvolver esse sistema. Usando os mesmos princípios que vimos aqui hoje, né, todo esse a apresentação feita até aqui mostra todo esse fluxo de desenvolvimento que teve, né, que só foi possível, né, graças à empresa ter disponibilizado aí terabytes de cálculos de dados, tá, que foram transmitidos, né, para a Metrics para produzir esse modelo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então perceba que, né, só para revisar aqui o fluxo, né, nós temos ali, né, a aquisição dos dados, né, geração de dados também, né? Então, você vai ter o pré-processamento desses dados, ou seja, você vai eliminar
possíveis problemas que estejam ali dentro, né? Not a number ou qualquer outro tipo de falha de dados que esteja ali, você passa por esse filtro, identifica lá os indicadores de condição que eu comentei, né? Esse modelo de treinamento aqui é aquela ideia de você aplicar, né, que foi o caso desse equipamento aqui, você aplicar esse modelo, né, todo a um sistema de inteligência artificial, tá? Para que ele automaticamente, né, responda e envie o sinal, né, para o operante, para qualquer sistema que esteja ali, né, conectado externamente à máquina, envie o sinal indicando exatamente quando você deve operar, ou melhor dizendo, quando você deve fazer a manutenção preditiva, tá? Então, todo esse fluxo de trabalho aqui, né, foi possível graças às ferramentas que eu mostrei para vocês, tá? E de resultado, né? O que a empresa ganhou com isso? Olha só, né? Uma economia aí bem satisfatória, né, da empresa, né? Gerando aí mais de 10 milhões em receita. Então, só daí já começa, né, o porquê da OpenCard estar sempre batendo nessa tecla, né, de manutenção preditiva. É justamente a obtenção de maior lucro, né, pessoal? Que até faz parte aí dos links que eu compartilhei com vocês, né, para que vocês percebam e entendam exatamente que a principal vantagem de usar a manutenção preditiva é isso, né? É você aumentar ainda mais os seus lucros, né? Outra coisa, olha só, o tempo de desenvolvimento de projetos de bomba, né, foi reduzido aí em 10 vezes, né? Levando em consideração também a facilidade e praticidade da linguagem do software, né? Somando com aqueles aplicativos que eu mostrei para vocês, né? Que vocês viram, né? Que economiza aí centenas de linhas de código que você pode ali com um clique, né? Já resolver, já extrair informação. Daquela informação você gera um código. A geração desse código você pode aplicar na sua máquina, né? Para ela estar respondendo para você, graças a esse modelo preditivo que você fez, tá? Com a prestação, vamos dizer, com a prestação desse serviço, né, a empresa também conseguiu organizar mais os seus acessos aos dados, né, o que garante aí maior fidelidade nos resultados, né, que ela obteve, tá? Então é isso. Eu gostaria, né, de agradecer a atenção de vocês, né? Espero que tenham entendido. Deixa eu retornar aqui. Eu espero que tenha entendido, né? O tempo já está acabando. Deixa eu só deixar aqui mais para cá. O tempo nosso já está acabando. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Eu gostaria de fazer um convite aqui. Nós agora da OpenCard vamos estar iniciando alguns Tech Talks, vamos dizer assim, né? Que são exatamente um papo técnico, né? Que vocês terão, por exemplo, vai começar agora mês que vem, falando de agricultura, onde eu vou estar aqui conversando diretamente com um dos nossos engenheiros sobre como na prática, né, no MATLAB ali no Simulink, se resolvem problemas de agricultura. Então, né, se às vezes faltou algum termo técnico, acompanhe esses Tech Talks que vocês vão ficar bastante satisfeitos, eu diria, né? Porque é justamente para isso, para papo técnico, para mostrar ali como é que faz na prática, né? No software em si. E eu acho que vai ser uma boa experiência, né? Ainda mais com vocês, com a gente, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu vi que tem algumas dúvidas aqui, mas o tempo já está em cima, eu vou responder elas por e-mail, tá bom? Lembrando que se vocês gostaram do vídeo, vão lá no YouTube, né, que ele vai para lá daqui a pouquinho. Compartilha com mais pessoas, curtem, né, que isso vai estar ajudando bastante a gente no nosso canal, tá? Estamos aí nos diversos tipos de canais, Instagram,
Facebook, LinkedIn, YouTube, né? Então, não deixe de nos acompanhar nesses canais. No mais é isso, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Um excelente dia para todos. Forte abraço e até a próxima.